Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre proteção solar. Como que a gente escolhe um bom protetor solar? Antes da gente começar a destrinchar o protetor solar, eu quero só colocar uma coisa aqui. O sol tem duas radiações que a gente tem que se preocupar, o UVA e o UVB. As ondas de UVA são um pouquinho mais compridas, é de 320 a 400 nanômetros, e é ela quem faz o câncer de pele e faz as queimaduras, o envelhecimento mais grave, tá? Então, nos últimos anos é que a gente começou a se preocupar com o PPD, tá? Do protetor solar. O UVB, que é a outra radiação, ela é um pouquinho mais curtinha a onda, tá? Ela é de 290 até 300, 320 e ela faz a vermelhidão, aquela queimadura. Quando você vai ao sol e você fica vermelho depois de um tempo, é o UVB, é o que está escrito lá no protetor, fator de proteção solar. Protetor solar tem dois tipos, o físico e o químico. Na verdade, três, porque a gente pode juntar esses dois e ter um protetor que tem proteção física e proteção química, tá? Protetor solar, só para vocês saberem um pouquinho, é uma coisa que não é tão antiga, mas ao mesmo tempo foi descoberto lá no comecinho do século, tá? O primeiro protetor solar, ele foi descoberto, foi inventado no ano de 1944, na Segunda Guerra Mundial, para poder proteger os soldados que estavam lá. O cara que desenvolveu esse protetor solar à base de vaselina se chama Benjamin, tá? E ele usava nos soldados para poder fazer algum tipo de proteção e evitar as queimaduras, já que o pessoal ficava lá no sol na guerra. Antes, os egípcios usavam farelo de milho, farelo de arroz, os gregos usavam óleo de oliva, já todo mundo tentando fazer a proteção solar, porque sabiam dos danos que o sol faz quando são raios muito intensos e progressivos e todos os dias, diariamente, isso na pele vai causando envelhecimento, transformação de DNA, oxidação da pele, mais ruga, mais ressequidão e por aí vai, né? Então, não é só de agora que a gente se preocupa com o protetor solar, já faz muitos anos, mas vamos falar dos protetores atuais, de agora. Então, a gente tem alguns tipos de protetor solar, tá? Protetor em spray, protetor em creme, protetor em gel, protetor até em bastão. Existe o melhor protetor? Não. Existe o protetor que você se adapta. Existe o protetor que o paciente mais gosta. É muito variável. Nós temos protetor em bastão, nós temos protetor em gel, nós temos protetor em creme e até em spray. Dependendo de como é a pele do paciente, aquilo que tem mais facilidade para o paciente é o nosso protetor de escolha. Vamos considerar que um protetor com proteção pelo menos 30 é o mínimo que a gente tem que atingir. Então, aqueles protetores que são FDA approval ou então que são aprovados pelo Anvisa, tá, no Brasil, a gente já pode ficar mais tranquila. Você vai na farmácia, pega pelo menos um protetor 30, independente de onde você esteja, a gente já está um pouco mais garantido, tá? O sol não é o único vilão quando a gente pensa em protetor, tá? O que é o protetor? O protetor, na verdade, é um produto que pode ser físico ou químico, que vai ou absorver a luz, ou então vai refletir a luz, não deixando causar danos irreversíveis à nossa pele. O que eu tô falando de danos irreversíveis? Mutação de DNA e um envelhecimento precoce. Junto com isso, vem ressequidão de pele, vem aumento de sensibilidade, aumento de vascularização da pele. Então, tudo isso o sol pode causar de dano pra gente. Só que, gente, não é só o protetor que a gente deve usar, o protetor físico, né? Aquela protetor que a gente passa em bastão e tudo mais. Tem que lembrar de usar óculos de sol, tem que lembrar de usar proteção naquelas pessoas que estão muito expostas, proteção física mesmo, roupa, né? Hoje a gente tem boné com proteção solar, a gente tem roupas com protetor solar. Ah, então se não tiver protetor solar, não tem problema, só aquela cobertura física da roupa já é uma grande ajuda pra gente, tá bom? Agora eu quero falar de alguns erros bem comuns na hora que a gente fala de protetor solar. O primeiro erro é não passar protetor antes de sair de casa, tá?
30 minutos é o recomendado para você conseguir absorver o protetor e aí sim se expor com mais tranquilidade e um pouquinho mais de realmente o protetor tendo a atividade dele necessária, tá? Então 30 minutos antes de sair de casa, se expor ao sol é o ideal da gente aplicar, tá bom? A segunda coisa sobre o protetor solar é a gente não passar o protetor devidamente em toda a área descoberta. Muito comum do paciente chegar com aquelas lesões de melanose solar bem na linha do cabelo, ou então na orelha, ou então no decote. Por quê? Porque a gente passa na região central da face e esquece outras regiões. Então o câncer aparece na orelha, a pessoa que não tem cabelo, careca, começa a aparecer lesões em couro cabeludo, região de colo, também a gente tem muita lesão de câncer, porque a gente esquece, acha que está passando no rosto, esquece de outras regiões, na mão, nos braços, então a gente acaba se entregando que não está passando o protetor certo, porque o rosto centralmente está branco e o resto, linha de cabelo, mãos, braços, a parte do decote está exposta e está manchada. Outra coisa do protetor solar, pouca quantidade. Isso é muito difícil. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sabe qual é a quantidade mínima para a região do rosto que a gente tem que passar de protetor solar? 1 colher de chá rasa. A gente contabiliza 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Então dá mais ou menos 1 colher de chá rasa de protetor no nosso rosto. Então não adianta só colocar aquela gotinha e espalhar no rosto inteiro, tá bom? Outra coisa que a gente também vai dizer, reaplicação de protetor solar. E aí todo mundo chia, todo mundo fica bravo, porque, ai, doutor, eu esqueço de reaplicar. Não adianta chorar, gente. Protetor tem mais ou menos uma durabilidade de 2 horas. É isso aí, 2 horas e a gente tem que reaplicar. Para isso, existem aquelas diquinhas maravilhosas que são os pós com proteção solar. Milhões de marcas no mercado, antigamente a gente só tinha aqui nos Estados Unidos, a gente só tinha fora do país, agora não, a gente tem marcas maravilhosas no Brasil, no mundo inteirinho com proteção dentro do pó, tá? Existem também hidratantes com protetor e tudo mais, mas aí é uma outra coisa que a gente vai falar. O importante é ter o protetor solar e para reaplicar a gente ter o pó de protetor solar. Outra dica, bebês. Qual é a idade boa para a gente passar protetor na criança? Por todas, vamos dizer, as grandes academias e sociedades e tudo mais, a indicação é a partir de 6 meses de idade. Antes disso, como é que a gente faz? Proteção com roupa, bonezinho no bebê, roupinha com manga comprida, debaixo da sombrinha, tá? Bebezinho é só a partir de 6 meses que a gente pode passar o protetor solar. Independe se ele é físico ou é químico, tá? Qualquer protetor solar, só depois de 6 meses de idade. E uma coisa super importante, que quem é minha paciente ou quem vai vir a ser a minha paciente vai saber que eu sempre falo. Protetor solar, para quem tem mancha, é sempre com cor. Hoje está extremamente batido dentro da nossa área, da estética, da dermatologia, que protetor tem que ter cor para quem tem mancha, tá? Por quê? Porque querendo ou não, é uma proteção a mais física que o pigmento te dá e ele cobre um pouquinho mais, dá uma cobertura um pouquinho melhor para a pele, além de dar aquela disfarçada para quem tem uma manchinha, para quem tem um melasma. Então, assim, gente, tem dosadores hoje em dia com coloração diferente. Você vai pegar uma marca, tem desde pele clara até pele morena. Então, tem uma gama de colorações que você pode se ajustar, tá? Não gostou dessa cor? Procura uma outra marca e tem opção pra gente. Quem gosta de protetor com cor, show de bola. Quem não gosta, usa o branquinho, passa um pozinho por cima. E por último, lembre-se, reaplicação a cada 2 horas. Se você for para piscina antes, se suar muito, estiver usando filtro solar e estiver num exercício físico, tá suando demais, tem que fazer a reaplicação antes, tá? A questão das 2 horas é sem a gente fazer nada, tá? A gente tá ali, depois de 2 horas tem que dar uma reaplicadinha. Na prática, a gente acaba passando de manhã e na hora do almoço a gente reaplica. E última dica, para ninguém ter desculpa de não passar protetor solar. Aqueles pacientes que não gostam de passar o protetor, que acham que é perda de tempo, que a gente cansa, que tudo bem se eu ficar envelhecida, ficar queimada, existe protetor oral. Então, aqueles que estão expostos ao ambiente, estão fazendo exercício, estão muito no barco, estão na praia,
Não interessa, aquele que tá com a desculpa de que não consegue passar protetor solar, tome protetor solar, tá? O Polipod Leucotomus está para ir, tá no mercado já de várias marcas e aí sim você vai ficar mais protegido. Gente, essas são minhas dicas, um pouquinho sobre protetor solar para vocês, tá? Lembrem, curtam, se inscrevam no site e qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. Um beijo, até a próxima!